Bem-vindos ao Brasascast. Esse aqui é um espaço em que nós vamos receber nossos colaboradores e algumas pessoas de fora para contar a história delas com o Brasas, para dividir o dia a dia, a vida, o trabalho, para contar tudo pra gente, para vocês conhecerem um pouquinho também de quem tá aqui com a gente todos os dias. Hoje a gente vai receber a diretora Rachel, do Valkyrie. Palmas para a Rachel. Muito obrigada por vir, Rachel. Muito obrigada por aceitar. A gente tá muito feliz de te ter aqui. E eu acho que a primeira pergunta pra você é: você tá no Brasas há muitos anos, né? Quantos anos você tá no Brasas? Ei, Mel, muito tempo. Vamos lá, mais de 20, quase 30. Então conta pra gente, eu imagino que tenha muita história nesse tempo todo. Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória com Brasas, quando ela começou. Sim, muito interessante. Primeiro, muito obrigada pelo convite, hein? É uma honra eu que agradeço. Eu estar aqui com vocês no Brasascast podcast. Muito legal essa iniciativa também, porque a gente tem tanta coisa para compartilhar, né? Sim. Todos nós, especialmente quem tem mais tempo de casa, mas inclusive os que estão chegando, tem muita coisa para compartilhar já, né? O Brasas é uma fábrica de talentos, né? Isso é uma coisa que ficou muito gravado na minha trajetória. E minha história com o Brasas é muito interessante. Olha, eu comecei a estudar inglês quando eu tinha uns 14 anos, mas eu não me identifiquei muito com os métodos das escolas pelas quais eu passei. E aí aquela coisa que pai e mãe obriga, né? Porque tem que estudar. Tem que ter para trabalhar. Tem que ter, porque o seu futuro vai ser brilhante. E eu entrava naquela sala de aula, eu falava, meu Deus, meu futuro aqui vai ser brilhante. Eu não gostava. Enfim, aí cheguei no acordo com os meus pais e falei assim, não preciso dar uma parada, vamos ver uma outra possibilidade. Aí o tempo passou e eu já com 18 anos, já tinha concluído o ensino médio. Eu falei assim, bom, agora eu preciso tentar o inglês novamente. Mas com 18 anos, você imagina, né? A gente fica naquela situação e hoje, engraçado como diretora, eu recebo vários alunos com essa faixa etária e que estão um pouco desacreditados, sabe? Sabe aquela coisa que passou a adolescência, a mãe tentando fazer que o filho... Tentando obrigar, né? Exatamente. E aí ele não gostou, enfim, desistiu. Aí com 18 anos, 19, 20, bate aquela coisa, uau, peraí, os meus amigos estão falando inglês fluente, caramba, eu tô ficando pra trás. E é aquele período que a gente tá entrando na faculdade, Enem, então você já começa a pensar em várias possibilidades, né? Exatamente. Inclusive, assim, só um parênteses aqui, a gente abriu recentemente 2 turmas de livro iniciante e, para minha grande surpresa, metade das 2 turmas são alunos entre 20 e 22 anos. Entre 18 e 22 anos. Legal. Muito interessante, porque assim, geralmente o público da noite são os alunos que têm uma faixa etária um pouco mais alta, sim, né? 25, verdade. 30, 35, né? E para minha surpresa, eu fico muito feliz, eu falo com eles, agora vai, gente, agora vocês vão falar inglês fluente. Assim, tem sido uma experiência bem interessante. E eu, quando recebo esses alunos, eu me vejo na situação deles, né? Sim. Porque eu não aprendi inglês quando era novinha. E com 18 anos eu entrei no Brasas e eu falei, caramba, eu fico tão feliz quando eu vejo esses alunos. Eu acho até que a gente tinha que fazer uma campanha, né? Come back to English, alguma coisa assim, sabe? Eu acho muito interessante você mencionar isso, que você voltou pro inglês já com 18 anos, o que é muito jovem, de fato, mas às vezes as pessoas acham que para aprender uma língua, não, tem que começar quando é criança e tudo mais. E você sentiu isso? Como é que foi pra você naquela época? Eu acho que a gente tem os alunos, né? O Brasas tem os alunos desde novinhos, né? Já no pré-2 da escola, a gente já tem o pre-K1 do Brasas. E quanto mais cedo você estimula, muito mais facilidade você vai estar aberto ao mundo de vocabulário. Sim. Enfim, a tua escuta também vai ajudar muito para a oralidade. Então, é muito importante começar cedo. Essa é a grande verdade. Começar cedo é a grande mágica de você, rapidamente, com 15 anos, por exemplo, estar formado no Brasas. Mas no seu caso não foi uma coisa que você trabalhou, né? Mas no meu caso, eu tive que correr atrás do prejuízo, né? Como esses alunos que a gente recebe, enfim. E aí eu fui pro Brasas com 18 anos, eu procurei a unidade da Taquara. O Brasas da Taquara. E aí eu decidi, falei, não, eu vou começar do início, né? Do primeiro livro, que no Brasas é o Book One. Beleza, aí no primeiro dia de aula, o que a gente com 18 anos pensa quando entra numa aula de iniciante, no curso de inglês, uma vez que a gente já teve algum conhecimento prévio? Porque a gente já cansou de ver o verbo to be, né? A gente já sabe algumas estruturas. É a mesma coisa. Exatamente, até porque, por exemplo, na escola você tem a língua inglesa, né? Sim. Então você tem algum conhecimento. Aí eu, muito prontamente, acho que isso foi
a virada da chave foi fantástica, porque foi no primeiro dia de aula do Brazos. E eu vou falar quem foi minha professora, que ela é professora do Brazos. É mesmo? Yes, Alice. Alice. Ela trabalha no Brazos Niterói. Olha, que legal. Muito legal, né? Aí no primeiro dia de aula, ela começou, enfim, apresentando as estruturas básicas. E o clássico é o quê? O alfabeto. E aí eu pensando comigo mesma, né? Quietinha ali na sala, participando, né? Porque a aula do Brazos você fala inglês o tempo todo. E ela, vamos lá, A, B, C, D. Eu falei, meu Deus, eu já cansei de ver o alfabeto, tudo de novo, eu não vou aguentar. E aí, na estrutura, na técnica do Brazos, que o Brazos, dentro da metodologia, tem muitas técnicas, e uma delas é fazer o aluno produzir língua. Então, tem determinado momento que ele, sozinho, precisa responder a um comando do professor. E aí, ela falou assim, ok, Rachel, what's your name? Ok, Rachel não. Ela perguntou, what's your name? E eu falei assim, my name is Rachel, ó, na ponta da língua, né? Aí ela falou assim, right, so, now spell your name. Aí eu falei, e agora? Eu falei, meu Deus, onde é que tá o R? Ai, meu Deus, como é que... Olha, naquele momento eu entendi o que era o método do Brazos. É como se a gente fosse, assim, às vezes saltando de paraquedas. Opa, saltou de paraquedas. E agora? Meu Deus, cadê tudo? Agora vai ter que abrir. E aí eu comecei, né? Aí eu entendi o processo, né? Eu falei, caramba, eu tenho que agora falar inglês fluente. Então, tudo aquilo que eu treinei nesses primeiros minutos de aula, eu preciso aplicar imediatamente. Sim. E aí ela me ajudou e aí saiu, né? R-A-C-H-E-L. E pra você, foi amor à primeira vista? Ali, naquele momento? Pronto. Você falou perfeito. Foi amor à primeira vista. Por quê? Porque eu vi que funciona. O método funciona, o método, eu achei aquilo encantador. E dali pra frente foi a minha história no Brazos. Eu me formei com a Alice e depois fui para uma turma um pouco mais acelerada, né? Uma turma de 3 vezes na semana. E me formei e foi uma grande honra poder falar inglês fluente em pouco tempo, né? É verdade. Em muito pouco tempo. A gente às vezes acha, nossa, mas 3 anos e meio, 4 anos e meio é muito tempo. É muito rápido para aprender uma língua nova. Isso aí, Mel. É rápido para você aprender a falar de verdade, né? Pra você sair fluente, exatamente. Sair falando fluente. Então, assim, foi assim uma conquista que eu fiquei realmente apaixonada. E, se eu não me engano, você saiu do Brazos e já se tornou professora do Brazos. Exatamente. Aí foi esse processo, porque eu gostei muito. Aí eu decidi seguir a carreira de letras. Você já queria fazer letras antes de entrar no Brazos? Não queria. A minha área era totalmente técnica. Eu tinha minha formação no ensino médio era na área técnica, então eu trabalhava com edificações, já tinha começado alguns estágios. Ou seja, nada a ver. Nada a ver. E sabe uma coisa engraçada? Vou te contar uma coisa muito legal. Eu amo o do Brazos Teacher, que nunca sai, né? A gente falou, sabe uma coisa engraçada? Adorei. Exatamente. Muito interessante. Olha, então, eu fui contratada pelo Brazos, vou falar essa parte da contratação. Mas como eu tornei professora, a minha primeira turma no Brazos foi uma turma de 5 vezes na semana. Já começou com uma 5 times? Já comecei com uma 5 times. Olha. Aí um grande desafio, mas, enfim, eu gostei, eu era apaixonada pelo método, participei do treinamento e tal, né? E aí, quem foi o meu aluno dessa turma de 5 times? O engenheiro com o qual eu trabalhava no meu estágio. Eu fiz o estágio na área de edificações e tudo, né? E aí eu falei assim, eu não acredito, Carlos, o nome dele. Eu falei, Carlos, I don't believe you're here. Ele olhou pra mim, né? Ele falou assim, Rachel, a vida é uma caixinha de surpresas, né? Você vê, eu te ensinava, agora você vai me ensinar. Foi muito interessante, a gente gostou muito dessa fase. Isso é muito bom. Eu lembro que eu fui aluna do Brazos também, e aí quando eu me formei eu comecei a ser professora. E eu lembro que eu fui professora na minha primeira turma com pais de amigos meus que se formaram no ensino médio comigo. Então, assim, a gente se formou em 2012, em 2013 eu dava aula pros pais deles. E aquilo era muito estranho pra mim, porque eu falei, meu Deus, eles têm, sei lá, o triplo da minha idade, o dobro do meu tamanho. Mas é uma experiência muito boa, né? E você... Então, você veio pro Brasil, você começou a trabalhar no Brasil um pouco depois da adolescência também, né? Com 20 e pouquinhos anos. Acho que 22 anos, se eu não me engano. E a sua vida inteira foi dentro do Brazos também, né? A sua vida adulta toda dentro do Brazos. Minha vida adulta, exatamente. Essas histórias se misturam pra você? Você tem pouco, porque na verdade minha história familiar cresceu junto com a história profissional, né? Então, enfim, eu tive os filhos, né? E os meus filhos hoje são adultos já trabalham e... Fizeram Brazos? Fizeram Brazos, olha, coisa mais linda do mundo, falam inglês fluente, coisa mais linda de ver.
viajam o mundo, porque é um mundo de possibilidades, né? O Brazas dá realmente um passaporte para o aluno. Vou te falar, é uma coisa muito sensacional. É um passaporte para a vida, porque eu digo assim, se você se forma e não tem inglês fluente, você é um profissional formado, capacitado, obviamente, mas para trabalhar no seu país, né? Então, você é um profissional, é um engenheiro brasileiro, Sim. é um arquiteto brasileiro, né? Você, não com tanta facilidade, você vai ter oportunidade fora. Acontece, Sim. mas não é sempre, né? É uma coisa rara. Mas você com a língua estrangeira fluente, cara, isso é um passaporte para a vida. Você vai trabalhar em qualquer país do mundo. Sim. E vai para além do trabalho, né? Você que falou, seus filhos viajam, eles se comunicam, você conhece pessoas novas, culturas diferentes. E hoje em dia tá no Brasil, né? Eu acho que mesmo para empresas brasileiras as pessoas pedem muito o inglês hoje em dia. Sim. Você deu aula por quantos anos? 13 anos. Aí eu trabalhei no Brás da Freguesia, né? Fiquei 13 anos trabalhando lá no Brás da Freguesia. E aí depois eu fui promovida para a direção do Brasas na unidade da Taquara. Parabéns. Mas me conta, então 13 anos você teve muitas turmas, muitos alunos. E quando a gente fala de professor, eu acho que professor de qualquer forma, né? Mas o professor de línguas a gente não tem noção às vezes do impacto que a gente tem na vida das pessoas. Como é que é para você hoje ainda impactar, mas também olhar para desde quando você começou e ver a quantidade de gente que você impactou, a quantidade de vidas que você mudou enquanto pessoa mesmo? Como é que é para você? Mel, é interessante isso, porque realmente existe um laço muito forte entre o aluno e o professor, né? Sim. Especialmente quando existe uma empatia e quando o aluno vê que da parte do professor tem um movimento genuíno de fazer aquele aluno produzir, enfim, produzir língua no caso do Brasas. E de se importar com o aprendizado dele, né? E de se importar de uma forma verdadeira, né? Eu vejo isso tô falando de mim como era professora, quando fui professora na época, mas os professores do Brasas, né, eles são muito assim, né? A gente fala muito do cuidado com o outro, né? A minha equipe é baseada nisso. Eu falo para eles assim, eu falo, olha, gente, o Brasas tem 56 anos, tá? A gente não começou lá atrás, né? A gente chegou no Brasas depois. Então, muita gente antes de nós fez a parte. Muito Sim. bem feita. E por isso que o Brasas está aqui onde está hoje. Então, it's our turn to make it beautiful. It's up to us. It's up to us. Eu falo para eles, então agora é com a gente. Então vamos fazer bonita a nossa parte. Porque daqui a tantos anos lá na frente não seremos mais a gente. É o legado da gente também, né? Exatamente, né? E como é, você falou agora da sua equipe, como é seu dia a dia de trabalho? Conta um pouquinho pra gente. Ai, Mel, como é que eu posso falar? Eu acho que eu aprendi uma coisa lendo um livro de uma jornalista chamada Leila Ferreira, que eu trago para minha vida. O nome do livro é A Arte de Ser Leve. Fantástico. Então eu trago isso para minha vida. Ela diz o seguinte: tem pessoas que chegam na vida de caminhão, então cheio de bagagem, cheio de tralha, né? E tem outras que preferem chegar de bicicleta, né? E eu trago isso para minha vida pessoal, para minha vida profissional também. Então eu acho que quanto mais leveza a gente pode dar no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, tudo flui melhor. Sim. Não é que a gente não vai ter os problemas naturalmente acontecem. Normal, faz parte do trabalho, né? A gente tem que administrar tudo. Mas que a gente administre tudo isso de uma forma mais leve. Então, falando da minha equipe, a gente tem uma parceria, né? Uma cumplicidade muito grande. Tanto eu, funcionários de secretaria, as meninas da limpeza, os professores. A nossa comunicação é muito presente. Porque eu penso assim, se você tem uma excelente ideia, se você não compartilha ela, eu jamais vou saber o que você está pensando. Lógico. Né? Eu não vou saber. E às vezes o que é óbvio para você não é óbvio para mim. Tudo precisa ser dito, né? Tudo. Porque o que você pensa não é o que eu penso. Então a gente tem que trocar muito. Então, nossa equipe é uma equipe muito coesa. Pra você ter uma ideia, a gente vai fazer o Jam Session, que é o evento musical do Brasas, na sexta-feira que vem, dia 30. Uhum. E eles se movimentam de uma forma que parece um baile de aves. Assim. Vai ser um show, né? Vocês vão fazer um show. Os organizam os alunos, falam com os responsáveis. A comunicação é realmente muito presente. Eu sou apaixonada pela minha equipe, sou mesmo. Sou porque eles são fera. E a sua equipe é um reflexo do seu trabalho, né? Um pouquinho antes da gente começar, até eu fiquei sabendo
que muitas pessoas que trabalharam na sua equipe hoje em dia são gerentes ou foram promovidas dentro do Brazos. Então, isso tudo, lógico, é um reflexo da sua liderança também. E como é para você saber que todo mundo que estava ali debaixo da sua asa agora já voa também? Muita gente, né? Você falou que umas 10 pessoas, mais ou menos? Uns 10 colegas de trabalho, assim, eu fico muito feliz com tudo isso, com o progresso, né, do professor que veio trabalhar comigo. É gratificante você ver, porque a gente não começa fera, né, Mel? Quem é que começa fera nessa vida? Ninguém, né? Para de mentira. It's a lot of hard work. A lot of hard work. O trabalho, né, a empresa também nos dá essa oportunidade de crescimento. E o Brazos dá essa oportunidade de crescimento. Sim. Então a gente tem que estar atenta sempre aos sinais, né, que a gente precisa melhorar, enfim, a gente não é perfeito. Então, assim, para mim é uma honra muito grande ter a equipe. E uma vez numa das formaturas do Brazos, eles faziam homenagem a algumas pessoas, né? Em algum momento eu fui homenageada. E eu recebi uma plaquinha que eu tenho comigo até hoje, sabe? Que ela diz assim: não ensinamos o que queremos, ensinamos o que somos. Muito obrigada por compartilhar esses anos de Brazos e tal. E às vezes a gente não tem noção do impacto que a gente tem na vida do outro, né? A gente vive normalmente, a gente vai tocando o meu jeito de ser, trabalhando com a equipe e tal. Mas, de alguma forma, fico feliz que, de uma forma positiva, eu consegui impactar e gerar isso tudo. E aí tem uma galera que trabalhava comigo e que hoje são os diretores, né? E falando de aluno, eu tenho contato com vários ex-alunos do Brazos, meus ex-alunos, né? Sim. E uma delas trabalha aqui no escritório central, né? É a Ives. A Ives. Que legal, a Ives trabalha com material. Exatamente. Né? Foi minha aluna, foi professora do Brazos. Então a gente tem esse contato muito, muito bacana. Isso é muito bom, assim, isso que você falou do Brazos. Realmente dá espaço pra gente crescer, pra gente evoluir, pra gente aprender e descobrir ali qual é, né, o nosso caminho. Hoje eu sinto que muita gente jovem, muita gente dessa geração, dessa galera que tá entrando no mercado de trabalho, tem uma pressa muito grande de descobrir o que eu vou fazer, como é que eu vou fazer, pra onde eu vou trabalhar, onde é que eu vou ser promovido, será que eu vou ter dinheiro? E parece que às vezes não respira, né? Não para pra pensar, pula de galho em galho, de trabalho em trabalho. Pra você, assim, o que te fez ficar no Brazos tantos anos? E ter essa calma, né? Sim, de aguardar. Eu acho que o ponto que você está falando é importantíssimo, porque a gente vê essa geração querendo muitos resultados muito rapidamente. Sim. Né? Então, eu acho assim, se tem um segredo, eu acho que tem um segredo. Eu acho que o segredo é você acreditar no processo. Existe um processo. E dentre acreditar no processo, uma coisa que faz parte é você ficar atento aos feedbacks que você recebe ao longo da sua vida profissional. Sim. Então, a galera mais nova, eles têm essa intensidade e por conta de tanta tecnologia, de tanta informação, né, eles realmente são muito fera em muitas coisas. A verdade é essa, né? Essa geração está vindo para arrebentar. Mas eles precisam estar atentos, na minha opinião, aos feedbacks que os gestores dão. Por quê? Porque Raquel não é Raquel desde sempre. Eu não sou essa Rachel que eu sou hoje há 20 anos atrás. Né? Então, assim, eu me permiti me tornar uma pessoa melhor, uma profissional melhor. Eu acho que esse é o ponto, né? Da gente ter a humildade. Pronto, a palavra é essa. Sabe? De você ter a humildade. Você acreditar na empresa que você está, que ali tem pessoas cuidando de mim, acreditando em mim, e por isso eu estou na empresa. A gente só tá na empresa porque a empresa acredita na gente. E pessoas que querem te ajudar, né? Ninguém te dá um feedback pra acabar com você. É realmente pra te ensinar. Exatamente, né? Então, assim, esse nível de confiança, eu acho que, então, o segredo é acreditar no processo e se permitir. É verdade. E o Brazos é um curso de inglês, mas a gente funciona com aulas presenciais nas nossas unidades. A gente tem o BOL, que é o Brazos Online. E o Brazos fez muitas parcerias com escolas. E a escola que você é diretora hoje em dia, que é o Valqueire, tem essas parcerias também. Você quer contar um pouquinho pra gente como funciona? A gente tem muitas parcerias com as escolas. O projeto Brazos nas Escolas é um projeto que se iniciou já tem alguns anos e que está sendo um sucesso. Antes de falar do Brazos nas Escolas, vou falar só um pouquinho, parênteses, sobre o BOL, que é o Brazos Online. Esse projeto do Brazos Online, ele aconteceu, obviamente, depois da pandemia, durante a pandemia. Durante a pandemia, né? Durante a pandemia, a gente precisou se reinventar. E o Brazos, de uma forma, nossa, foi fantástico, assim, rápida, eficaz, ajustou a metodologia pro online. E eu estou apaixonada de saber que o Brazos Online está sendo, assim, um projeto de sucesso absoluto. Quando eu falo do Brazos Online para as pessoas interessadas, por exemplo, lá de Valqueire,
quando precisa transferir, né? Por exemplo, tem alunos que estão mudando de país, né? Então tem a possibilidade de continuar estudando no Brazos. E não precisam mais sair do Brazos, isso é fantástico. Não precisam mais sair. E aí eles falam assim, Rachel, eu preciso de uma vaguinha no Brazos Online. E eu falo para eles, vamos lá, vamos dar uma olhada no sistema. Por quê? Porque uma vaguinha no BOL não é uma coisa simples. Por que não é simples? Porque o trabalho é muito bem feito. Então tem limite de alunos por sala. Sim. Então, assim, é muito transparente, é muito real o Brazos Online, né? Aulas ao vivo. Então, eu estou apaixonada. E o Brazos Online, eu tinha que falar um pouquinho do Brazos Online, porque realmente é um trabalho que está sendo realizado de uma forma totalmente diferente das propostas que a gente vê no mercado. Sim, veio totalmente. Realmente... É revolucionário, né? Isso de você ter aulas de inglês online ao vivo. Quer dizer, você não... Sim. Você está ali em qualquer lugar com seu computador, com seu celular, você assiste, participa, fala. Sim. Né? A mesma metodologia, exato. Você não perde nada. Isso. E aí, na pandemia, eu ficava pensando, meu Deus, como é que vai ser o Brazos, o método Brazos, que é muito participativo, como é que vai ser isso no online? Todos nós ficávamos pensando, claro. Né? E aí eu fui, né, eu conversando comigo mesma, pensando, não, o Brazos tem um método de sucesso. Esse método, ele é permeado por técnicas. Sim. Então, o que aconteceu? As técnicas do Brazos, do método, foram 100% colocadas no online. Foi possível isso acontecer. Foi. Eu, enquanto professora, fiquei muito assustada, assim, aquelas primeiras 2 semanas, falou, gente, olha só, a gente tá aqui nesse recesso forçado, né, e a gente volta com aula. E a gente voltou aquela primeira semana com aula de revisão, depois com aula. Falei assim, meu Deus, o que vai acontecer? E eu lembro muito da minha diretora falando, olha, o Brazos já passou por muita coisa, a gente vai passar por isso também. O Brazos se reinventa. E a gente acreditou. E é verdade, né, a gente se reinventou, a gente seguiu, e voltando da pandemia, eu acho que a gente voltou mais forte. As equipes voltaram mais fortes. O Brazos voltou mais unido. Você sentiu isso? Sim, com certeza. Voltamos mais unidos. A gente voltou diferente. A gente voltou com uma outra cara. Pronto. O Brazos antes da pandemia era um. O Brazos pós-pandemia é outro. Então, assim, sobre vários aspectos, né? Então, assim, muito sucesso. Aí você tinha me perguntado das escolas, né? Nossa, olha, engraçado. Quando eu assumi a direção do Brazos da Taquara, foi a primeira unidade que eu dirigi, a gente começou com um projeto numa escola parceira, um projeto grande, que era na grade curricular. Aí eu me lembro que como seriam muitos alunos, né? Eu perguntei, muitos alunos, eu vou te falar, Mel, 1.300 alguma coisa. É muita gente. É muita gente, porque era na grade, então os alunos do 1º ao 5º ano tinham aulas na grade, tinham os alunos do 6º ao ensino médio, que era extracurricular, enfim, então era uma gestão grande. E aí eu perguntei a uma diretora que estava comigo, falei, mas então, quem é que vai assumir essa nova parceria das escolas? Aí ela falou assim, eu estou falando com ela. Falei, oh meu Deus, mas assim, foi uma parceria de sucesso, foi muito, muito interessante a forma. Porque assim, qual é o desafio dessa parceria? Da parceria do Brazos na grade curricular? É você levar o Brazos 100%, o método, para né, sala de aula. Para sala de aula, né? Numa sala de aula onde tem um número às vezes maior de alunos, né? Então a gente tem que ajustar tudo isso para que o Brazos seja o Brazos wherever we go. Então esse foi um desafio. Eu tive uma equipe muito fera junto comigo. Na verdade, dessa equipe fera que trabalhou comigo aí durante uns 5 anos nessa parceria, dessa equipe que saíram novos diretores do Brazos. Olha, que legal. Os novos diretores foram praticamente a equipe toda. Acho que quase todos da equipe hoje são diretores do Brazos, né? Porque todo mundo vestiu a camisa e foi uma experiência incrível que a gente teve. Então, o Brazos nas escolas cresce de uma forma exponencial. Por quê? Por conta da comodidade dos pais, né? Os pais precisam ter a comodidade de ter os filhos estudando na escola. E depois do horário escolar, no contraturno, eles vão fazer o Brazos. Sim. E não é um Brazos diferente, sabe, Mel? Porque é numa escola, não. É um Brazos teacher. Exatamente, é o professor do Brazos, sou eu diretora, né? Essa semana toda que passou, eu visitei todas as escolas, enfim. Então, os pais ficam encantados também com isso. E a gente cresce nesse segmento cada vez mais. E você falou dos desafios das escolas. Quais foram os seus maiores desafios e seus maiores aprendizados no Brazos, em todos esses anos? Interessante, né? A gente está aprendendo o tempo todo, sabe? Assim, vou falar em relação a 2 pontos que eu acho que vai ser legal, acho que vocês saberem.
o primeiro ponto, o primeiro desafio é porque assim, a gente lida com pessoas o tempo todo, né? Sim. Então, lidar com pessoas é um desafio. E eu fico imaginando, né? Tanta tecnologia, tudo mudando, metaverso e tal. Mas eu fico pensando, não, em nenhum momento as pessoas vão sair de cena. Pessoas são insubstituíveis, São né? insubstituíveis, não vão, né? Tudo pode mudar, mas as pessoas, a gente pode ter um grupo menor de pessoas, porque as máquinas substituem determinada, né, parte do trabalho, mas pessoas são pessoas. E logo quando eu comecei na Taquara, uma história engraçada com a dona Zezé, da limpeza, que cuidava da limpeza, trabalhou 30 anos no Brás, uma querida nossa, né? E quando eu cheguei lá na unidade, eu queria poupá-la de serviço, porque ela era uma senhorinha. Sim. Né? Ela fazia tudo, fazia café, cuidava de todo mundo, cuidava da gente, né? Uhum. E aí precisava fazer um orçamento, que na época, lá atrás, o orçamento era presencial, né? E aí tinha um rapaz que trabalhava com a gente também, e eu pedi pra ele fazer o orçamento. Falei, olha, vai lá no lugar tal, faz o orçamento, que a gente vai fazer uma pintura na unidade. Aí ele foi e tal. Aí daqui a pouco eu tô ouvindo as secretárias, diretora, dona Zezé tá triste. Diretora, dona Zezé tá triste. Eu falei, ué, mas por que houve? Aí chamei dona Zezé pra saber o que tinha acontecido. Falei, chamava ela de Zeza. Zeza, o que houve? Aí ela, não, porque você falou pra ele ir fazer o orçamento, mas eu posso ir, eu tenho muito mais anos de casa, né? Sim. Eu falo com a dona Zezé até hoje, ela tem um WhatsApp, até hoje a gente se fala. Que legal. Mas assim, por que eu tô levantando isso? Porque a gente, né, lidar com pessoas não é uma matemática simples, então não entender... é uma ciência. Exatamente. É entender o que outro pensa, né? Então, a partir do momento que ela conversou comigo, eu falei, caramba, ela se sentiu diminuída, né? Puxa, tantos anos de casa, por que não eu, né? E é de você conversar de uma forma bem generosa, né, com as pessoas, né, Mel? Às vezes a gente tem o nosso ponto de vista, mas é só o nosso. Meu ponto de vista é só o meu, o seu é o seu. Então a gente precisa ouvir as pessoas, né? Sim. Então acho que esse é sempre um desafio, né, do diretor. E você me deu desafio, perguntou de alguma coisa... Qual é o seu maior aprendizado até aqui? Eu acho que né? talvez eles andem até um pouquinho juntos, né? Anda junto. Olha, o aprendizado que eu tenho aqui, falar inglês todo mundo pode falar. Não existe essa coisa de que, porque a pessoa é muito jovem, ou porque tem muito mais idade, ou porque tem alguma dificuldade. Não vejo isso. Nossa unidade, a gente tinha uma senhora com 76 anos, que já chegou até o módulo 7 do Brases. Caramba. A gente tem uma aluna da conversação, que chegou até o livro 10 do Brases, a Kátia, uma senhora também, então participa da conversação. E quando eu digo todo mundo pode falar inglês fluente, eu quero te contar de uma história muito bonita que a gente teve no Brases, na Taquara, que para mim foi um aprendizado realmente muito grande. E um desafio, muito como você falou, as coisas se encontram. Eu trabalhava no Brasil da Taquara, né, e a equipe sempre foi muito atenta, né? E aí chegou determinada responsável lá, mãe de um aluno, e falou com a secretária que queria colocar o filho dela, mas que ele tinha uma condição especial para estudar inglês. E aí a secretária, diretora, tem uma reunião com a mãe, mas o filho dela tem alguma situação especial, eu não sei se a gente vai conseguir ajudá-lo ou não. Eu falei, tá bom, agenda, vou conversar com ela. Resumo da ópera. Encontrei Tânia, mãe do Carlos, menino. Carlos já tinha sido nosso ex-aluno do Brases da Taquara, mas na época eu não era diretora, ele tinha feito juvenil, o J1A. E Carlos saiu do J1A porque ele teve um problema sério de visão. E Carlos volta 5 anos depois, com a mãe, me pedindo se ele poderia estudar inglês, que ele queria voltar para o Brases. Mas aí Carlos volta 100% cego, né? Ele teve um problema gravíssimo de saúde. Caramba. E que tirou a visão dele. Ele tinha 15 anos, né, na época que voltou pra gente. E aí eu conversei com a Tânia e ela falou assim, então, Raquel, ele queria muito voltar pro Brases. Aí ela me contou a história, porque eu não sabia, né? Até então eu não sabia. Que ele já tinha sido nosso aluno, do J1A e tal. E eu fiquei pensando, Mel, naquela época, nossa, acho que isso deve ter pelo menos uns 15 anos. Eu pensando comigo mesma, eu falei, caramba... rapidamente, quando ela falou que ele era cego, eu fiquei pensando rapidamente. Quando eu conversava com ela, minha cabeça não parou de pensar. E eu falei, meu Deus, o Brases é oralidade. O Brases é para falar inglês fluente. Na época a gente não tinha ainda os módulos em braille. Hoje a gente tem todo o curso em braille. Sim. Mas na época não tínhamos, né?
E aí ela olhava pra mim, a lourinha, assim, dos olhos azuis, sabe? Assim, sabe uma mãe pedindo pelo filho? Eu olhei pra Tânia e falei assim, autorizado. Ele vai estudar com a gente. E eu quase chorando já. O Peter falou que em algum momento eu ia chorar, é verdade. Eu falei pra ela, tá emocionada, mas é de emocionar a história do Carlos. Claro que é. E aí eu falei assim, Tânia, falei pra ela, olha pra mim, ele vai estudar no Brazas, não se preocupa. O Brazas, a gente vai trabalhar muito a oralidade e na parte do trabalho de casa e tal, eu vou colocar um professor com ele, porque o professor vai falando as estruturas do homework, por exemplo, e ele vai dando as respostas e a gente vai fazendo assim. E assim seguimos com o Carlos, se formou no Brazas, foi até o livro 10 do Brazas. Caramba. Se formou. E Carlos era uma figura. E aí, a cereja dessa história é que quando o Carlos foi autorizado por mim a entrar na turma do Brazas, eu não sabia quem tinha sido o professor dele inicialmente lá, tantos anos atrás. Quando ele entra, eu fui levá-lo junto com a mãe ia sempre com ele, todos os dias e tudo. Eu fui apresentá-lo à turma, apresentá-lo ao professor e tal. Quando eu abro a porta e o professor olha, que é o Carlos, foi o mesmo professor que deu aula para ele no J1A. Mel, foi uma emoção tão grande. E eles se abraçaram, e, enfim, Carlos, um menino muito doce. Tocava violão, se apresentou no nosso jam session. A gente fez o primeiro jam session lá. Na verdade, na época, eu tinha dado o nome do evento, que era Brass Got Talent. Lembra do Britain's Got Talent? Britain's Got Talent. Que legal. E aí eu fiz esse evento e o Carlos se apresentou. O Carlos tinha uma namoradinha que ficava sentada com ele no banco, aguardando a mãe chegar, né? E foi a formatura do Brazas, né? Então, assim, foi uma história, assim, muito bonita de superação. E só contextualizando isso tudo, pelo que você falou, né? Qual é o grande aprendizado? A gente tem que ter muita sensibilidade com as pessoas. Sim. Acho que acreditar no processo, ser leve, sabe, nas relações, e ter sensibilidade com as pessoas, né, e ouvir, saber ouvir, eu acho que é isso. Então, assim, são várias histórias, do Carlos é uma delas, né, várias histórias de superação. Eu tenho uma aluninha agora em Valqueire que ele tem uma dificuldade de aprendizagem, mas é acompanhado pelos profissionais e tal, né, sim, e ele precisa refazer o módulo algumas vezes, né, mas eu falo pra ele, olha, Renan, o nome dele, um fofo. Eu falei assim, olha onde você estava. Lembra onde você estava? Quando você começou no Brazas? Olha onde você está hoje. Fala aí. É isso, é você mostrar a evolução. Exatamente. Mostrar o processo e o que você falou lá atrás, confiar nesse processo. Exatamente. Eu falei, aí, ó. Aí, agora você sabe falar, ó, presente, passado, futuro. I will go, I went. Olha que bacana. E aí eu dou uma tarefa para ele, né? Que eu peguei esse caso para mim. Falei, ó, você vai escutar os áudios do Brazas no Spotify, que ele tem o Spotify, né? E o nosso curso completo tá nas plataformas de música, e você vai reescrever o que você está ouvindo e vai trazer para mim toda semana. Então, toda semana eu quero ver o seu exercício. E aí, bonitinho, né? Às vezes eu não estou na unidade. Ele deixa para você. Ele deixa lá na mesa. Ai, que fofo. Essa é a nossa acho que a relação professor-aluno, diretor-aluno, acho que nunca vai embora, né? Porque o que você falou é empatia. É você ver o outro, enxergar o outro como alguém que precisa de ajuda, porque a gente também precisou em algum momento e seguir com essas pessoas. Sim. Raquel, como você vê hoje o futuro do Brazas, o crescimento do Brazas, nesse mundo tão acelerado, tão tecnológico, com o BOA? Como você vê o Brazas daqui para frente? Olha, essa é uma pergunta que há 5 anos a gente já se fazia essa pergunta, né? E interessante que o pós-pandemia, né, tudo que a gente viveu de lá para cá, o Brazas já está numa construção, numa crescente já há muito tempo, né? Sim. Em produção de material, de conteúdo, enfim, na parte pedagógica crescendo muito. Mas hoje eu posso te falar que o futuro do Brazas já está escrito. O futuro do Brazas, na minha concepção, diante de tudo que a gente viveu, diante de tudo que a gente está fazendo, eu acho que já está sendo brilhante. Então, assim, isso é um conforto, como se fosse uma renovação total do Brazas, né? Sobre vários aspectos, né? Como eu falei, da parte pedagógica, a parte de material, enfim, mídias, né? E o Brazas... Mas por que eu digo isso? Porque há 56 anos, o que a gente começou a fazer lá atrás, como daqui mais 56 anos, quando a gente nem vai estar mais aqui, Mel, a essência do Brazas é a mesma, que é fazer um aluno falar inglês, ele ter segurança, ele chegar no final de uma aula de livro 1
Primeira aula, livro 1, o aluno, primeira vez que viu o professor, sair da sala sabendo soletrar o nome de verdade. Então ele olha pro nada, como aquela que eu te falei, né? Saltou de paraquedas, e ele começa a falar, ó, R-A-C-H-E-L. Ah, caramba, eu consigo soletrar o meu nome, sem ler, sem estar associando a parte escrita. E isso é um ponto mágico mesmo. Acho que lá atrás, né, os fundadores do Brazos tiveram esse presente. Acho que foi um gift. Acho que foi um presente, né? É verdade. Foi um grande presente, porque você não vê no mercado um método, uma forma de ensinar, uma forma de enxergar as pessoas como o Brazos tem. É tudo junto, né? É o profissionalismo e a parte humana também. Exatamente. Que a gente tem desde o nosso professor passando. Isso. Tem todo mundo, né? Todo mundo, Mel. E assim, e acho mais interessante o reconhecimento dos pais, dos alunos com o nosso trabalho. O reconhecimento deles, assim, eles verbalizam o tempo todo, eles agradecem, eles mandam mensagem, né? Agora, engraçado que os alunos de livro 10, quando se formam, eles têm que fazer uma apresentação oral, né? Os pais falam assim, agora é o TCC. Eles têm que escolher um assunto de interesse, né? E a coisa mais linda de ver os alunos falando inglês fluente. Eu acho que é o momento mais rewarding. Rewarding, é isso aí. É o momento mais rewarding que a gente E aí tem. eu tenho feito, sabe qual? Eu pergunto para os alunos assim, eu posso filmar você um pouquinho? Aí tem aluno que adora. Pode, Rachel, pode. Tem aluno que fala pro Instagram, né? E tem aluno que fala assim, não, Rachel, não comece com esse negócio de querer me filmar, não. Mas aí eu falo para eles assim, só para sua mãe. Eu prometo que só para ela. E os pais têm isso de quererem ver os filhos falar inglês, né? Isso acontece muito. Aí eles falam assim, tá bom, Rachel, tá bom, pra minha mãe, só pra minha mãe, tá, Rachel? Eu falei assim, ok, just Aí a mãe manda no grupo da família, todo mundo vê. Aí eles terminam a avaliação e eu já mando pra mãe, já dou os parabéns. Então, assim, eles se sentem muito acolhidos, né? Porque vieram buscar um serviço no Brazos, foram muito bem atendidos e estão saindo com o resultado que a gente realmente oferece, né? É um resultado pra vida. É pra vida, isso aí. Rachel, pra gente finalizar, passou muito rápido pra mim o tempo. Passou, né? Passou, né? Muita história, mas pra gente finalizar, eu queria que você deixasse um recado pra sua equipe, pro seu time, um beijo pra alguém, ou pra sua família, pra quem você quiser. Meu Deus, isso é uma mais difícil. Olha, um beijo pra todos da minha família, que eu sou quem eu sou, porque eu tenho minha filha Clarissa, meu filho Bernardo, meu esposo, meus pais, né? São pessoas que me apoiam em tudo, e eu acho que isso é uma grande base. Pro meu time, eu só tenho que dizer thank you so much, you're all to me. E pro meu time eu também digo, acreditem no processo. Acreditem no processo, né? Que a conquista vem pelo processo. That's it. Rachel, muito obrigada de novo. Uma honra te receber aqui. Tenho certeza que todo mundo vai adorar te assistir, porque foram histórias maravilhosas. E é isso, a gente se vê no próximo Brazos Cast. Beijo!